Hoje eu tô aqui para falar sobre uma coisa que as pessoas detestam falar. Vale ou não vale a pena investir no Nubank? Muita gente por comodidade fecha os olhos para isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, mas se você é consciente, você vai prestar atenção até o final e ponderar todos esses pontos. Antes de tudo, eu quero deixar claro que quando eu falo de investir no Nubank, eu tô falando de onde 90% dos correntistas, daquelas pessoas que têm dinheiro, têm conta no Nubank, colocam ou deixam o dinheiro, que é justamente na conta do Nubank, já que ela rende 100% do CDI, a gente sabe disso tudo. É um rendimento superior ao rendimento da poupança, inclusive. E detalhando a rentabilidade, 100% do CDI significa que rende exatamente o que o CDI rende no momento, né? O CDI atual, que está hoje em 13,65% ao ano. Não 13,75% como muita gente pensa, porque a Selic está em 13,75%, mas o CDI ele fica bem perto da Selic, mas sempre um pouquinho abaixo ali, né? Cerca de 0,1 abaixo da Selic, isso independente de qual seja o patamar da taxa Selic. Então a conta do Nubank rende isso ao ano, lembrando que se a Selic baixar, e existe a tendência de que a Selic baixe, a gente está com uma Selic aí acima da média dos últimos anos, por exemplo, né? Uma tendência forte da Selic baixar. Nisso acontecendo, baixa também a rentabilidade, vai acompanhar a taxa Selic a conta do Nubank, né? A rentabilidade do dinheiro que você deixa lá é contabilizada por dia útil. Isso significa que se você deixar um dia a mais, você vai ter aquele rendimento de um dia a mais, sendo dia útil e passando de 30 dias, já vou te explicar esses detalhes. Diferente da poupança, por exemplo, que você tem lá um mês e meio, por exemplo, vai contabilizar somente um mês. Aquele meio não contabiliza, né? Aqueles dias úteis não contam. Nesses investimentos como CDBs e a própria conta do Nubank, contam sim. Sobre os descontos da conta do Nubank, que atualmente rende mais de 1% ao mês, brutos, nós temos o desconto do IR, depois do desconto do imposto de renda, passa a render menos, né? Aquele rendimento líquido é menos de 1% ao mês, ao contrário do que muita gente imagina. Então a gente tem aqui a tabela regressiva do imposto de renda, ela começa lá em 22,5% e vai caindo até 15% depois de 2 anos. Essa que está aparecendo aí na tela para você. E você, obviamente, tem o desconto do imposto de renda conforme tempo de aplicação. Essas aplicações são contadas uma a uma, ou seja, não é porque você colocou dinheiro 6 meses atrás que vai colocar mais dinheiro lá agora, que esse dinheiro novo que você está colocando vai pegar carona naqueles 6 meses para cálculo de R, cálculo de rentabilidade e tudo mais. Essa é uma dúvida também que muita gente tem. Todo dinheiro novo ele tem uma data nova, então o dinheiro que eu estou colocando hoje, ele vai passar a contar para cálculo de imposto de renda, de rentabilidade, hoje. Então, respondendo aquela pergunta de muitos, sim, eu posso investir em qualquer título de renda fixa, não só na conta do Nubank, várias vezes, sempre que estiver disponível, né? Eu posso ir aportando mais, colocando mais dinheiro nesse investimento, só que cada novo aporte vai ter a sua data de vencimento diferente e data de contabilização de juros, por exemplo. Bom, falei do desconto do imposto de renda e a conta do Nubank, que antes tinha desconto de IOF, agora não tem mais, mas se engana quem pensa que isso é algo positivo. Na verdade, isso é negativo, porque a conta do Nubank piorou depois que tirou o desconto do IOF, e eu vou te explicar por quê. A maioria das aplicações de renda fixas, como CDBs, outras contas remuneradas, o próprio Tesouro Selic, todas essas com liquidez diária, tem a incidência do IOF, que incide justamente sobre os primeiros 30 dias, ali até o 29º dia para ser mais exato. Então você tem ali um IOF bem alto no começo, no primeiro dia, no segundo dia, ele vai diminuindo conforme vão passando esses dias, até que no 30º dia não tem mais esse imposto. O fato é que, mesmo que tenha esse imposto, mais o imposto de renda e tudo mais, os outros investimentos, as outras aplicações, geralmente rendem alguma coisa nos primeiros 30 dias. A conta do Nubank não rende nada, então não é positiva ela não ter o IOF, porque ela não tem IOF simplesmente porque não contabiliza juro algum naqueles primeiros 30 dias. Se você tirar no 28º dia, por exemplo, você não vai ter ganho algum sobre o valor que você aplicou, por exemplo, no Nubank, diferente de outras categorias, né? Outras contas remuneradas que a gente tem, não são todas, mas os CDBs de liquidez diária, por exemplo, e o próprio Tesouro Selic, como eu mencionei anteriormente. Agora, tem outro problema na conta do Nubank. O acesso ao dinheiro é muito fácil, diferente de um CDB, diferente do Tesouro Selic, por exemplo. Isso aqui é um ponto negativo para a maior parte das pessoas, não para todas. Explico. Se você tem um dinheiro sobrando disponível, que é o dinheiro da sua reserva de emergência, que é o dinheiro que você tem ali, que está juntando o investimento de fato, esse investimento, por acaso, está ali na conta do Nubank,
você simplesmente está livre para gastar esse dinheiro e pode fazer muito bem um gasto por impulso. Isso é problema comportamental, é problema da maioria dos brasileiros. Se esse dinheiro destinado para investir está aplicado num CDB de liquidez diária ou num Tesouro Selic, que seja, você precisa solicitar o resgate. Aquele dinheiro não está ali na sua conta. Você não consegue simplesmente fazer um Pix daquele dinheiro e comprar algo por impulso. Você vai ter pelo menos ali algum tempinho para pensar, se não algumas horas, quem sabe até mais de um dia. Isso inevitavelmente vai te fazer pensar e vai acabar acarretando em menos gastos, ou seja, é um ponto positivo para outras aplicações, negativo para o Nubank. Outra questão é a reserva de emergência. Muita gente que já tem a consciência de montar uma reserva de emergência, começa a montar ela e coloca todo o valor alocado de reserva de emergência na conta do Nubank. E por que isso não faz tanto sentido? Bom, porque em reserva de emergência a gente busca 3 coisas: segurança, rentabilidade e liquidez. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui explicando melhor reserva de emergência caso você precise de mais esclarecimentos sobre. A questão é que o Nubank sim, é um banco seguro e um banco saudável, mas você não está 100% seguro em lugar algum. Então, o primeiro ponto, qual é o investimento, a aplicação mais segura para você deixar aquele dinheiro que precisa estar na segurança máxima possível? Muita gente vai dizer aqui poupança, por exemplo, mas vou te dizer que não. Poupança tem quase que a mesma segurança aqui do que o Nubank, né? Dá para dizer que a mesma coisa. O título mais seguro que nós temos no Brasil se chama Tesouro Selic. Então, em termos de segurança, o Tesouro Selic ganha do Nubank. Em termos de liquidez, o Tesouro Selic não tem a mesma agilidade do que o Nubank e isso pode ser positivo e não negativo. Você vai precisar ali, via de regra, de um dia para poder ter o dinheiro disponível para fazer um Pix, por exemplo. E em termos de rentabilidade, pasmem, o Tesouro Selic tem rendido mais do que a conta do Nubank. É uma diferença pequena e praticamente insignificante, mas muita gente acha que a conta do Nubank rende mais do que o Tesouro Selic e isso não é verdade. É o contrário. Bom, David, então significa que eu não posso ter uma reserva de emergência lá no Nubank. Na verdade, até pode, mas o ideal é deixar no máximo uma parte lá na conta do Nubank, porque você vai estar muito mais seguro diversificando a reserva de emergência, principalmente pensando em um título como o Tesouro Selic. Bom, mas vamos lá, dito tudo isso, como investimento de fato, você acha que faz sentido ou não faz sentido investir no Nubank? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, de preferência antes de prosseguir com o vídeo. Já vai escrevendo seu comentário aqui para depois ouvir aqui as minhas observações. Em primeiro lugar, se é que você não conhece a história, eu recomendo que você dê uma estudada para saber que bancos também quebram. Não estou falando aqui que o Nubank vai quebrar e também não estou falando que o Nubank está correndo risco, que não é um banco saudável. Pelo contrário, o Nubank tem uma boa saúde. Inclusive surgiu um boato recentemente que eu desmenti em relação ao SVB, o banco americano que quebrou, o banco das fintechs. O Nubank não tinha nada lá, muita gente espalhando que o Nubank tinha dinheiro preso lá, que ia ficar sem, que quem não sacasse o dinheiro do Nubank ia perder o dinheiro e tudo mais, né? Aquela coisa que a gente sabe que parte muito do sensacionalismo e no final das contas não ajuda ninguém, só atrapalha todo mundo. Embora isso não fosse verdade, tem uma coisa que é verdade e isso tudo nos lembra, que é quando alguns bancos quebram, eles acabam contagiando outros bancos e o sistema financeiro como um todo. E isso pode sim prejudicar determinados bancos e pode prejudicar, por exemplo, um banco onde você tem lá 100% do seu capital. Isso vale para a conta do Nubank, vale para outras contas também. Muita gente acha que está tranquilo, está 100% seguro com todo o dinheiro lá no Nubank, utilizando ele para investimento de fato, e na verdade não está. Só a diversificação vai te salvar no caso de uma quebra, por exemplo. O risco é baixo? É, mas você pode correr um risco bem menor, por que você vai ignorar isso? E para complementar, o Nubank é extremamente básico em termos de rentabilidade. Você vai conseguir acessar rentabilidades muito maiores se você estudar outros tipos de investimentos, como por exemplo outros títulos de renda fixa, pré-fixados, títulos híbridos, títulos públicos e depois partir para estudar a renda variável como o próprio mercado de ações, fundos imobiliários, para obter inclusive renda passiva, investimentos no exterior e por aí vai. E se engana quem acha que montar uma carteira diversificada com ativos de bolsa, com ações, com fundos imobiliários, com investimentos lá fora, é muito mais arriscado do que o Nubank. Na verdade, quando a gente pensa a longo prazo de fato, e a gente monta uma carteira, primeiro pensando na segurança, depois pensando em ganhar mais, a gente consegue as duas coisas.
aquela história de que algo mais seguro vai trazer uma rentabilidade menor pode não ser verdade se você montar uma carteira bem estruturada, coisa que eu ensino diariamente por aqui e lá pelo Instagram também. Inclusive, se você ainda não me segue lá, fica aqui o meu convite para me seguir. Cuidado com os outros perfis que se passam por mim. Só tem um, eu tenho 108 mil seguidores no momento, então vai ficar fácil de você me encontrar lá. E o que eu tava falando é que uma carteira bem montada tem potencial de trazer boa segurança e uma rentabilidade bem mais satisfatória. Em resumo, não tem problema nenhum em ter grana lá no Nubank, eu mesmo tenho, mas não pense que isso é investimento de verdade. Sem mais, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá.